de Frente. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, que rufem os tambores. Esse é o Linha de Frente e eu sou Ricardo Ventura para os mais assuntos bombados que aconteceram na semana, inclusive política e comportamento. Carla Ceccato, eu quero saber o seguinte... Mas já? É claro. Mas já. Você já dançou quadrilha? Já, eu adoro dançar. Você participou da Miss Caipirinha? Não. Você fez aquelas coisinhas no rosto assim? Faço até hoje. Acabei de fazer botou semana aquela passada. trança falsa? Coloquei, adoro. Pois é, olha a bomba que está explodindo aqui. Estão dizendo que há uma quadrilha dentro do MEC. Olha isso aqui, eu vou ler para você. Ó. Há quanto o tempo? ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso por suspeita de corrupção passiva e tráfico de influências dentro do MEC. Em março, a Folha de São Paulo publicou um áudio supostamente de Ribeiro em que ele admitiria o repasse de verbas aos municípios a pedido de pastores. Na época, o Bolsonaro disse, abre aspas, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, tá ok? E hoje, após a notícia da prisão, o presidente declarou, abre aspas, que ele responda pelos atos dele, tá ok? E fecha aspas. E aí? Isso pode interferir na reeleição do Bolsonaro? Isso daí vai afetar aí a imagem do Bolsonaro? Como é que você vê? Na minha opinião, de maneira alguma. De maneira alguma? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a esquerda tá A esquerda polvorosa. tá sempre. Qualquer coisinha, a esquerda fica empolvorosa. E a aí? direita também, quando o Lula fala uma besteira, ele fala uma besteira todos os dias. Quando o presidente Bolsonaro falou que colocaria a cara no fogo pelo pastor Milton, eu que o conheci pessoalmente, falei, eu também colocaria minha mão no fogo. Eu o conheci em um evento evangélico, ele é pastor, para quem não sabe, ele é colega do pastor da minha igreja, da igreja presbiteriana, uma pessoa extremamente agradável, correta, ele foi presidente do Conselho de Ética da presidência, ou seja, uma pessoa que parece ser muito correta, muito justa. Ele foi levado, os advogados já entraram com o pedido de habeas corpus, coercitivamente, é apenas suspeito de participar. Ele fez uma coisa que quem não fez durante o governo, ou qualquer governo, se o Lula não fez, se a Dilma não fez, se o Temer não fez, você pode receber 2 pastores? E as pessoas recebem, porque no governo você recebe pessoas. Agora, se vai ficar provado ou não que houve prevaricação, que houve algum crime, que ele seja punido. Aí eu concordo com o Bolsonaro do mesmo jeito, não é que ele mudou de opinião. O pastor Milton Ribeiro, como eu o conheço, não como o ministro Milton Ribeiro, uma pessoa extremamente correta, que ajuda as pessoas, parece um ser humano incrível, acima de qualquer suspeita. Agora, se ele realmente cometeu alguma irregularidade, que seja sim repreendido. Mas todo mundo, perante a lei, é inocente, até que se prove o contrário. Então, não vou julgar nada. Agora, que isso vai atrapalhar o governo Bolsonaro, um outro ponto, vai investigar o MEC? Maravilha. Então, começa lá atrás. Tá? Suspeita agora de corrupção no FIES, vamos começar lá atrás. Vamos fazer CPI da Petrobras. Se é para abrir a caixa preta, vamos abrir a caixa preta de tudo. Porque o que não falta é suspeita de corrupção em vários governos. E no Bolsonaro não tem quase nenhum até agora, né? Só esse, parece, do MEC. Até agora não foi provada corrupção nenhuma, então... Eu quero saber do Guilherme. Guilherme, você soltava rojão ou biribinha? Eu soltava rojão. Ele foi ligeiro, né? Hein, Tomé? Foi ligeiro. Foi rápido. Soltava rojão ou biribinha? Rojão. Eu quero saber, Bolsonaro tá com o rojão na mão, com essa história toda, ou vai ser só uma biribinha Isso vai terminar em biribinha ou vai terminar em rojão? Olha, se vai terminar em biribinha ou rojão, eu não sei. Mas eu acho que ele está com um problema grande nas mãos. Porque esse governo defende que não existe corrupção nenhuma. Não existe mesmo. Não é? Mas eu discordo, Carla. Eu acho que nós estamos enfrentando aqui uma crise séria de credibilidade. Que crise séria. Ele é o responsável direto pela escolha dos seus ministros. Não é? E nessa escolha, ele mesmo afiançou, não é, a honestidade do Milton Ribeiro. Evidentemente, eu concordo com a Carla que todos são inocentes até prova em contrário. Mas as denúncias são muito graves e extensas e nesta situação elas se circunscrevem exatamente a este governo. Não gagueja não, hein? Gaguejou, perdeu a vez. É porque circunscreve é uma palavra difícil, né? Mas elas ficam mais localizadas a este governo, né? Porque, como a Carla disse, ele é pastor. Parece que havia todo um esquema envolvendo exatamente o favorecimento aos pastores que ele recebia. A acusação de tráfico de influência, a advocacia administrativa, são tipos penais que dizem respeito exatamente
ao que se está descrevendo na narrativa, não é? Como esse favorecimento para liberação de recursos a situações específicas envolvendo as igrejas que os pastores representavam e aos municípios que eles representavam. Isso é facilitação, isso é favorecimento pessoal. E ainda por cima, ligando a uma crença, a uma ideologia. Favorecimento pessoal é algo que você põe no teu bolso. Não necessariamente, mas há um grupo. Mas você não escolhe para quem você vai soltar dinheiro primeiro? Está escolhendo as pessoas a que ele estava favorecendo. Por isso que eu concordo... Mas favorecer em que sentido? Em botar no primeiro da fila? Claro. Não, mas o primeiro da fila... Claro, o primeiro da fila, segundo o próprio áudio, era justamente os municípios que estavam precisando mais. Ou seja, o critério técnico. Não é verdade. A suspeita era justamente o que vinha depois. Que era eles falando sempre assim, mas aí a gente tenta facilitar para o pastor fulano de tal, ciclano de tal. Posso já continuar daqui? Não, eu quero saber o seguinte, quero saber desse contraponto, Negão. Numa administração, e a gente sabe que política se faz com política. Exato. Política é uma coisa, mensalão é outra. Você botar o dinheiro no bolso é uma coisa. Agora, você colocar política, ou seja, eu vou beneficiar, por exemplo, nessa mesa. Meu Deus. A última pessoa que vai receber é o Negão. Eu não gosto dele. Então, se eu for distribuir jujuba, eu vou falar primeiro é pra Carla, depois pro Tomé, depois pro Guilherme e por último vai ser pro Negão. Eu não gosto eu que não gosto de jujuba vou reclamar. E vai falar. Eu que não. Política é isso. Você vai escolher. Peraí, você explicou na ordem que você gosta. Você explicou na ordem que você gosta das pessoas. Mas, Negão, não, peraí. Agora, senão a gente vai cortar o coitado do homem aqui. Interromperam ele. Então volta, continua, Guilherme. Ele começou falando tá bom, vai, quero que ver. é preocupante o ministro indicar, o presidente indicar o ministro que é acusado, né, de cometer erros. Vamos lá, alguns ministros do PT acusados de cometer erros. Eu tô achando que de novo Zé botaram Dirceu... Olha aqui, ó. Não, produção, seguinte, ó. Eu quero fazer uma auditoria nessa água da Carla. Quero a CPI da Carla. Ela não para! Ela não para! Ex-ministros... Deixa o homem falar, pelo amor de Deus. Ex-ministros do governo PT encrencados com a justiça. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda. Aloysio Mercadante, ex-ministro da Casa Civil. Solto e fazendo Guido plano de Mantega, ex-ministro da Fazenda. Jacques Wagner, ex-ministro da Casa Civil. Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento. Até onde eu sei, eles sofreram processos, foram processados e foram presos e responderam um tempo na cadeia. Aí acabaram com a prisão em segunda instância, soltaram todo mundo. A questão é a seguinte, nós estamos falando do governo Bolsonaro. Que dificuldade em ter uma autocrítica. Ricardo, eu quero a Espera um palavra. pouquinho, que dificuldade em ter uma autocrítica. Ele é o presidente agora e já é presidente há 3 anos e meio. Ele indicou este ministro. Ele pôs a cara para dizer o seguinte, olha, eu me responsabilizo por esse ministro. Esse ministro está sendo acusado de atos muito graves. Eu concordo que esse processo... responsabilizar é uma palavra muito forte. Ele disse que ele acreditava. Acreditar em alguém... Não, peraí, vamos lá. Volta agora. Eu concordo, mas a questão... Deixa eu que eu vou na linha do Guilherme. A questão toda começou dizendo o seguinte, mancha a imagem de Bolsonaro? Olha, a pergunta que está ali no teleprompter. Eu acredito que mancha. Mancha sim, porque ele, ainda que ele não tenha, o presidente Bolsonaro, cometido algum ato, é uma questão que envolve o grupo, então ele fica manchado. Eu acho que é uma coisa que Bolsonaro, Negão, é com você. Vai, Negão, vai lá. Bolsonaro está desde o primeiro dia que ele entrou, desde o primeiro dia que ele sentou na cadeira, ele está dizendo que o governo dele não tem corrupção. Ele pode continuar tranquilo falando sobre isso, por um motivo muito simples. Quando deu-se as primeiras denúncias, o que o Bolsonaro fez no outro dia? Mandou o cara embora. Tirou, acabou. Tirou, não tinha nada. Até agora, o que se tem são denúncias. Não tem nenhuma prova concreta do que aconteceu ainda. O que a gente tem até agora é um áudio. Exatamente. E nesse áudio, o que rola é muito simples. Rola uma conversa, que você vê que é uma conversa descontraída, parece até uma conversa de bar, certo? Entre o ex-ministro e alguns pastores. Ninguém nem conhecia esses pastores, não se sabe o tamanho da influência. Isso é política, isso é normal. O que não falta são pessoas que... E isso eu estou falando de direita e esquerda, eu não vou nem colocar o PT aqui. Eu concordo com a Carla, a gente teve muitos outros problemas e eu entendo o pensamento da população de repente olhar e ficar fácil esse exagero em cima do que está acontecendo. Política é justamente isso. Eu escolhi aqui o Tomé para trabalhar comigo. O Tomé vacilou. Um abraço, Tomé. Escolhi aqui o Guilherme para trabalhar comigo. O Guilherme vacilou. Um abraço, Guilherme. Eu não vou esperar a bomba do Guilherme estourar
entendeu? Com a minha anuência, Mas porque até agora não foi provado nada. Não, eu tô partindo do princípio de que aconteça lá na frente. Tô partindo do princípio de que tem alguma coisa errada. Vamos partir do princípio de que tem alguma coisa errada. Então, só de eu saber da suspeita, do disse-me-disse, do tipo, parece que tem uma coisa errada aí com o Tomé. Não, tchau, Tomé. Obrigado por você ter trabalhado comigo aqui. Confiava em você. Um abraço, Guilhermão. Mesma coisa. Agora, se de repente eu ouço o disse-me-disse, como foi que aconteceu, e eu mantenho o Guilherme trabalhando comigo, aí eu tô errado. Aí eu tô fazendo, entendeu? E foi justamente a partir do momento que o Bolsonaro manda um ministro embora, e era um ministro que ele gostava, um ministro que ele confiava, e ele mandou embora em cima do disse-me-disse. Ele não mandou embora em cima da certeza. Eu já vejo essa coisa de um outro jeito assim, tipo assim, Polícia Federal. Todo mundo conhece o trabalho da Polícia Federal. Eu já penso um pouco diferente da Carla. Na minha opinião, se a Polícia Federal pediu a prisão, o juiz aceitou, mesmo sendo um juiz que já tem um histórico do tipo... Você acredita que tem fumaça ali? Não, é um juiz que já tem um histórico de falar do Bolsonaro e tal, não sei o quê, mas é o seguinte, Polícia Federal pediu, juiz aceitou e pediu a prisão. Não pediu o que a gente normalmente vê, que é aquele mandado para ir pegar as coisas dele, eu esqueci o nome agora. Busca e apreensão. Não pediu busca e apreensão. Pediu também. Pediu também? Pediu também. Mas normalmente é só busca e apreensão. Agora mandou prender. Na minha opinião do Alessandro, nesse caroço, tem angu nesse caroço. Entendeu? Pelo menos 50% de chance, e isso eu tô falando em cima da Polícia Federal. Tomé, seguinte... Mas o Bolsonaro tá tranquilo. Eu vi que você quis fazer uma comparação que nos governos passados, mesmo com a prova jogada ali aos leões, existia eu não sei de nada... Ou vou segurar essa pessoa. Mais honesto vou segurar essa pessoa. Então, pessoa. peraí, eu quero saber o seguinte: existe uma diferença entre o que a gente via de corrupção nos governos anteriores e as suspeitas de corrupção desse governo, e você vê atitudes diferentes entre o que acontecia com Dilma e Lula e atitudes de Bolsonaro? Nós vamos ter que contar uma historinha aqui para vocês compreenderem. Primeiro ponto importante: se eventualmente houver um crime cometido, que ele vá para cadeia. Porque nós não somos petistas aqui que defendem bandido. Roubou o país, vai pra cadeia. Não importa se ele é a favor do presidente, se ele é contra o presidente. Tem que ir pra cadeia e ponto final. Esse é um ponto que eu queria colocar, que é muito importante e que você tenha certeza que é uma opinião da grande maioria das pessoas de direita e de bem desse país. Mas vamos recordar algumas coisas? Vocês se recordam como era feita a política na época do Fernando Henrique Cardoso? A tal política de coalizão? Eu vou explicar pra vocês o que é isso. Eles entregavam os ministérios de porteira fechada para partidos políticos, com dois objetivos: roubarem para enriquecimento das suas famílias e fazer caixa de campanha. Isso no governo Bolsonaro, gente, me perdoem, acabou. Nós não temos mais corrupção sistêmica no governo. Nós temos hoje ministros lá que são técnicos e realmente, até agora, não havia nenhum caso de corrupção. Temos agora uma denúncia que tem que ser avaliada, mas é um caso totalmente isolado, ocasionado por uma pessoa. E o mais importante, sabe quem começou essa investigação? O CGU. Não foi isso, Guilherme? O próprio CGU do governo. Então ninguém está passando pano aqui. Se eventualmente houver algum tipo de crime, prendam e acabou. Agora, por que isso é tão grave para o governo Bolsonaro? Vocês têm ideia de quantas pessoas são indicadas diretamente pela caneta do presidente? São milhares de pessoas. Muitas vezes, dentro de uma empresa, você não consegue ter uma empresa que tem 10, 20, 30 pessoas que tenham a integridade para estar lá, porque é muito difícil lidar com pessoas. Se ele cometer um crime, qual é a culpa do presidente Jair Bolsonaro de maneira direta? Ele colocou uma pessoa confiando, essa pessoa acabou cometendo um crime, ela não está mais no governo e quer ela vá para cadeia. Ainda que se eventualmente acontecer alguma coisa. Isso é clareza. Dúvida. Agora, comparar o governo Jair Bolsonaro com o que nós tínhamos no passado é um grande absurdo. O Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem. Essa é a realidade do que nós vemos em Brasília. E nós temos que parar de querer criar narrativa com tudo o que acontece com o Bolsonaro. Seguinte, eu tô com a mão, assim, olha aqui, ó. Nervosamente, o Guilherme está furando a minha mão para eu chamá-lo. Eu tô, pelo amor de Deus, eu não sei disso. Apertar essa caneta aí. Marcou minha mão tô aqui, ficando ó. violento. Quero falar. Dá beijinho pra Sarah. As canetas. Esse programa tá Deveria proibir as canetas. Da última vez foi a caneca. Aqui vai partir para agora, para isso. Eu tô percebendo. Posso falar ou não posso? Me ataca a caneca na mesa, outro fura a minha mão.
Por favor, fala aí. Você acha que isso tudo que o Tomé falou é balela? Não, não é balela. Eu respeito a opinião do Tomé, mas eu acho que nós precisamos acabar com esse maniqueísmo. Eu acho que é isso que está fazendo mal pro país. Maniqueísmo? Traduz isso. Maniqueísmo é essa divisão entre o bem e o mal. Ah, entendi. A direita é o bem e a esquerda é o mal. Mas Primeiro, essa é a realidade. Não é. Primeiro que eu acho que acabou esse negócio de direita e esquerda. Acabou. Nós estamos passando pano aqui. A questão é o seguinte, o Bolsonaro governa com o Centrão. Ele não governa se não for com o Centrão. Então, esse Bolsonaro não, qualquer pessoa. O presidencialismo. Qualquer pessoa que você acabou de é narrativa. Mas não é o Bolsonaro, é qualquer pessoa. O que o presidente fez lá atrás, Tomé. O presidente Bolsonaro acabou de fazer. Ele governa com o Centrão. Ele fez um governo... Espera um pouquinho, vou acabar. Ele governa com o presidencialismo de coalizão. Ele fez um acordo com o Centrão. E é isso que reflete... Mas isso não é política? Mas então... Eu estou refutando o que o Tomé acabou de dizer. Gaguejou, perdeu a vez de novo. O presidente Bolsonaro, ele não fez nada de novo, ele não inaugurou uma nova era, ele ficou 28 anos. Pelo amor de Deus. Ele ficou 27 anos no poder, não tem uma acusação de corrupção. Eu tenho um diretor de jornalismo, amigo meu, que falou, eu fucei a vida dele inteira e não achei uma acusação de corrupção. Eu quero a resposta. Olha só, é isso que eu quero. acho que nós precisamos acabar um pouco com essa ideia. O Negão falou que ia falar sobre isso, então eu quero... Me dá um minuto também. Não, peraí, calma aí. Porque é o seguinte, é essa provocação que eu ia fazer. Vocês acham mesmo que a esquerda ou os opositores não vasculharam a vida do Bolsonaro de cabo a rabo, inclusive com lupa de qualquer coisa que ele assina hoje? E aí, Negão? Eu não estou falando que ele é corrupto. Esse pensamento Mas dele. Então mudou. Eu não estou falando que ele é corrupto. Olha o que eu afirmei. Ninguém Os ares mudaram. disse isso. Espera um pouquinho. Você falou que ficou a mesma Você coisa. falou que ele não só mudou inaugurou a caneta. uma nova... Peraí, Olha gente, o que eu vamos lá. afirmei. Vamos por ordem Eu a casa afirmei aqui. o seguinte... Ele continua praticando o presidencialismo de coalizão. Não, senhor. Ele continua senhor. governando com o presidencialismo de coalizão. Não ele é fechou verdade. um acordo com o Centrão. Não é verdade. Esse ministério que está aí reflete isso. Não e ele é é o verdade. responsável direto por ter nomeado Não o é Milton verdade. Ribeiro. Mas não é verdade. volto a afirmar. Existe uma diferença grave de compor e comprar. Não. Deixa Vamos lá, não me dá um minuto, por favor. Existe uma a bola diferença. estava quicando ali na... Existe uma Mas diferença ele não muito... concluiu. Existe uma É, diferença. Guilherme. Existe uma diferença. O Guilherme é o retrato fiel do jornalismo que a gente tem hoje. Fiel. Eu nem sou jornalista. Entendeu? Não, mas o xinga pessoal ele. jornalista pensa igual você. Não xinga ele. O que vocês têm que entender, Então, o que você jornalismo tá de você melhorando. de casa, que você tem que entender, eu concordo com o Guilherme. O Bolsonaro é responsável por cada nome que ele coloca no ministério. E o Bolsonaro é mais responsável ainda por tirar esses nomes cada vez que tiver só um disse-me-disse, só um buchichinho. Porque a mulher de César não pode só ser honesta, ela tem que parecer honesta. Vocês querem que eu cite os ex-ministros Lula de novo ou não? Não, o que eu quero que vocês continuem entendendo é o seguinte: o objetivo de geral, jornalista, STF, partidos de esquerda, partidos que se dizem de direita, e eu coloco sempre esses partidos entre aspas, é o seguinte: não é acabar com o Bolsonaro. Desculpa o termo que eu vou usar, estão cagando o Bolsonaro. O objetivo é acabar com você. Sabe? O objetivo é acabar com o seu pensamento. O objetivo é te colocar pra baixo. Porque a notícia não é o Bolsonaro fez o seu... A notícia é tipo assim, é tipo um tapa na sua cara. A notícia é tipo assim, olha aí, bolsonarista. Cadê o cara que você falou que não tinha nenhum esquema de corrupção? Olha só o que ele tá fazendo agora. Então, não tem a ver com o Bolsonaro. A mídia hoje, todo mundo, eles querem pegar você. Porque eles sabem muito bem que mesmo que a calculadora diga que o Bolsonaro perdeu e que o Lula venceu, o sentimento não vai acabar. Esse fogo que hoje está no seu peito aí, esse fogo vai continuar, essa cobrança vai continuar. Se hoje Lula, se hoje Alckmin, se hoje o próprio Bolsonaro, se hoje Ciro Gomes, se hoje todos os políticos têm que baixar a crista, isso é que eles querem acabar. Você citou a imprensa, jornalista, todo mundo fala mal de jornalista, eu também falo, eu sou jornalista, mas vamos lá. Mas para você eu peço desculpa. Não precisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo a gente. Eu conversei com um dos maiores diretores de jornalismo da televisão brasileira e, como a lei da imprensa me permite, eu não preciso citar quem foi. E ele me falou que desde o governo Bolsonaro não jorra mais dinheiro na imprensa. O Bolsonaro não manda dinheiro para as emissoras de televisão, por ética. O que acontecia em todos os governos? Os presidentes, os governos, derramavam milhões de reais, você pode pesquisar, eu não preciso falar para você, nas empresas jornalísticas para publicidade
comercial do governo. Desde que o Mundo é Mundo assiste Chateaubriand, que inaugurou a televisão no Brasil... Boa. Chateau, o Rei do Brasil. Boa. É um livro maravilhoso, se você não leu, deve ler Chateau, o Rei do Brasil. Ele tinha um principal anunciante do jornal dele, que era um cara que vendia caixinha de fósforo. E ele parou de anunciar. Sabe o que Chateaubriand fez? Abriu uma caixinha por uma e começou a contar quantos palitos de fósforo tinha. Ele descobriu que a caixa anunciava 20, e em algumas caixinhas vinham 17, 18... 15. Sabe o que ele fez? Botou em primeira página. Caixa de fósforo engana vocês, empresa safada. O que aconteceu? Faliu. A empresa voltou a anunciar na semana seguinte, pagando o triplo do que pagava para ele falar bem. É mais ou menos isso. O Bolsonaro não se vende para a imprensa. Então a imprensa, que não é direita, quer acabar com ele. Fora isso, a maioria das pessoas de imprensa são comunistas, socialistas, marxistas. Por quê? Não sei. Aprendi na faculdade também. Na faculdade aprendi sobre marxismo. Na faculdade fui ensinada pelos meus professores a odiar o capitalismo e a amar o socialismo. Ninguém está me contando, eu aprendi. Fui do DCE da faculdade, tive amigos maravilhosos que eram ligados ao MTST, então, ao MST. Então eu não falo que são todos bandidos de esquerda, toda pessoa que não vale nada. Não, tem muita gente boa. Só que o sistema socialista não funciona no mundo. Ele gera morte, ele gera desemprego, ele gera fome, ele é um sistema ditatorial, o qual eu não defendo. Eu sou uma jornalista que todas deveriam ser isentas. Carla, eu quero saber... É por isso que a imprensa bate no Bolsonaro dia sim, dia também. E esse ponto que o ministro foi ali, está na suspeita ainda que tem alguma coisa acontecendo, eles vão usar de tudo para tentar derrubar a moral do Bolsonaro? Eu entendo que sim, porque quando se fala em pesos e medidas em relação ao que aconteceu nos governos anteriores e o que acontece agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, há uma diferença tremenda. E o que é importante a gente explicar para vocês? O Brasil é um país presidencialista. Porém, quem manda no Brasil é o parlamento, não é o presidente. Se você não tiver o que o presidente está fazendo hoje, no meu ponto de vista, de maneira correta, que é compor com os nossos deputados e senadores, que é muito diferente, Guilherme, de comprar. Antigamente se compravam os deputados e senadores. Hoje se compõem. Isso é política. E se utiliza isso como se o presidente estivesse fazendo algum absurdo. Como que nós teríamos votado a Previdência sem ter deputados e senadores? Como que nós teríamos votado o saneamento? Como que nós fazemos para poder fazer a venda nas nossas estatais? É muito complexo essas acusações do governo agora e fica muito vazio esse tipo de colocação, sabendo que o governo é uma coisa muito difícil de se fazer. O país não é uma empresa que você manda embora e contrata quem você quer. As pessoas estão lá. E se você não se acordar com essas pessoas de uma maneira a compor algo de bom para o país, as coisas não acontecem. Lá atrás, nós tínhamos uma comparação muito importante para fazer. Quem eram os nossos ministros? Eram os amigos do rei. Era alguém de algum partido, era algum amigo, era algum conhecido. Hoje em dia não é mais assim. Você não acha que o país mudou, Guilherme? Nós tínhamos, antigamente, estatais que estavam afundadas na corrupção, dando prejuízos homéricos. Hoje, elas estão bem administradas e voltaram a dar lucros. Nós tínhamos mais de 2.000 e tantas obras no Brasil paradas, inclusive a transposição do Rio Amazonas, que agora o Lula está dizendo que foi ele, do São Francisco, perdão, que foi ele que fez a transposição. Nada! Ali foi feito um dos maiores crimes e assaltos. Aquela obra custou 5 vezes mais do que devia. Ela está parada até hoje, começou, se não me engano, em 2006 e foi concluída agora, porque entrou gente séria para poder fazer com que a coisa terminasse. Levássemos obra para esse povo maravilhoso que é o povo nordestino. Nós estamos vendo o Brasil numa diferença tremenda do passado. Então, comparar hoje o nosso governo com o governo antigo, gente, você me perdoa, é um fim de mundo do meu ponto de vista. É o seguinte, agora a gente vai rodar o assunto, e é um assunto que não cabe nem resenha. É um assunto extremamente delicado. Muito sério. Acho que as pessoas estão sabendo o que está acontecendo aí nessa semana. A Justiça de Santa Catarina abriu uma investigação contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer, quem pediu que uma criança de 11 anos, na realidade foi a juíza e também a promotoria, né? De 11 anos, grávida de um estupro, que na realidade também ninguém sabe direito quem que estuprou a menina. Dizem que é um parente, dizem que não é um parente, dizem que é conhecido, que é desconhecido. É um aborto porque a gestação passava de 22 semanas. Então vamos lá, o que aconteceu? Uma menina de 10 anos, ela tinha 10 anos quando ficou grávida. Ela ficou grávida. Não, a gente não sabe ao certo, né? Mas parece que foi dentro de casa, ou seja, foi alguém conhecido.
Essa mãe, quando descobre que a menina está grávida, a barriga, né, começou a crescer, ela busca um atendimento público dizendo, olha, eu preciso que vocês abortem, né? Ela foi estuprada, é uma menina de 10 para 11 anos. E aí o hospital não fez o aborto, porque pela lei entre 20 e 22 semanas, quando você relata um estupro, e ela relatou esse estupro, deve ter chegado lá com o BO, boletim de ocorrência, e já estava estourado as 22 semanas, ou seja, quase 6 meses. 6 meses são 24 semanas. E aí, ela foi para um abrigo, ou seja, até por conta de proteger a menina desse algoz, que ninguém sabe ao certo quem que era, e também proteger da própria mãe. Olha que coisa, né? Porque a mãe estava decidida a fazer o aborto. Quando vai ouvir a menina, não sei se vocês chegaram a ouvir, tanto a juíza quanto a promotora, eu senti, na minha opinião, a juíza muito mais delicada, trazendo informação para a menina, e a promotora meio que já colocando terror. Olha, o neném vai agonizar até morrer, ele vai chorar, vai vir em pedaços e tal, não sei o quê. E a outra dizendo, você sabe o que é estar grávida, como aconteceu, que tem uma criança dentro de você, que você poderia esperar um pouco mais, né, mais 2 semanas para tomar o medicamento, para o pulmãozinho estar funcionando, e aí doar essa criança que está dentro de você, com vida, em vez de tirar mortinho e tudo mais. E a menina tipo, tá bom. A mãe foi ouvida depois, e a mãe, a princípio, ela disse, é a minha filha. Eu não quero que isso aconteça com a minha filha. É um outro peso. Aí a juíza e a promotora colocam na balança. Olha, existem 30 mil casais querendo uma criança. Será que você não poderia transformar algo que é ruim em algo bom? Ou seja, essa criança que vai sair morta, ela poder sair vida e fazer alegria e ser criada por uma família que vai amá-la? A princípio a mãe discorda, mas depois ela fala, tudo bem, vamos pensar. Mas pelo menos deixa eu cuidar da minha filha, deixa que ela volte para casa. A juíza aceita, e aí o que acontece? Que eu acho que é aí que é um segundo ponto que a gente tem que discutir. Isso cai para a mídia, vaza e vira, sabe o quê? Assunto político. Não importa mais a menina, não importa mais o bebê, não importa mais a gestação e vira... Lula versus Bolsonaro. Aborto e os abortistas e os não abortistas. Vira Lula versus Bolsonaro. E aí? Então o que eu quero jogar aqui, eu quero que... Né, quem estiver com vontade de falar... Eu tô bem à vontade. E aí? Como é que a gente chega nessa situação? É muito ruim para a menina e é muito ruim para o bebê. Existe uma escolha de Sofia? Existe você conseguir ali não prejudicar nenhum e nem outro? Existe o caminho do meio? E aí, Tomé? Bom, vamos primeiro falar do ato, do estupro, que eu acho que é o mais importante. Um estuprador de uma menina de 11 anos, ele, pra mim, no meu ponto de vista, devia estar numa prisão perpétua ou ter uma pena de morte. Tomé, a sua câmera é pra cá, ó. Olha mais pra cá, Tomé. Vagabundo desse. Um vagabundo desse, pra mim, devia ter uma prisão perpétua ou estar, com certeza, condenado a ficar trancado até o final da sua vida ou, eventualmente, ser até morto, se possível. Do meu ponto de vista, é um absurdo o estupro de uma criança de 11 anos. Por outro lado... o engraçado, Tomé, é que esse elemento é o que ninguém falou nada. Ninguém toca no assunto. Quer dizer, identificar a juíza, identificar o promotor, identificar a menina. É o principal, exatamente. Só que o estuprador, tá tudo bem. Você não sabe nem o que aconteceu com ele. Você foi nós já vamos chegar no mais importante, que é a menina. Agora, quando a gente fala de aborto, eu como cristão, eu sou totalmente contra o aborto. Eu acho que uma pessoa que se propõe a fazer sexo, ela tem que ter a consciência que ela pode usar qualquer tipo de anticoncepcional. Mas com 10 anos também. Calma, eu vou chegar lá. Ela pode utilizar um anticoncepcional, ela pode usar um preservativo e evitar uma gravidez. No caso de uma menina de 11 anos, é uma coisa muito delicada. Muito delicada. Você vai lá, é estuprada com 11 anos, tem um filho dentro da sua barriga e você vai ter o filho, é um assunto muito delicado de conversar e, sinceramente, eu não tenho opinião formada. Mas o fato de ter uma criança já de 6 meses dentro da barriga dessa menina é uma coisa muito séria. Você imagina uma criança praticamente formada, com quase 6 meses de vida, e você fazer um aborto num bebê dessa idade?
É muito delicado esse assunto. Eu realmente não sei o que dizer. Eu acho que nesse ponto deveria ouvir a mãe da menina, deveria ser ouvido o pai da menina, que eu não sei se realmente foi ele que cometeu esse crime ou não, pelo que estão dizendo, pode ser que sim, pode ser que não. E aí sim tomar uma decisão com muita calma e muito critério. Agora, o mais importante de tudo é a saúde dela, se ela realmente está psicologicamente de uma maneira equilibrada, o que a mãe dela acha e cuidar dela de tal forma que ela, tendo filho ou não tendo filho, ela possa ter um equilíbrio emocional garantido, porque isso é muito delicado, principalmente para uma criança de 11 anos de idade. Eu vejo nesse caso aí uma coisa que eu venho até comentando muito com os inscritos do meu canal, que é o seguinte: existe uma diferença enorme do que se fala na internet e do mundo real que a gente tem por fora do celular aqui, ó. Na internet todo mundo tá esbravejando, na internet conseguiram colocar Lula e Bolsonaro nessa conversa por um ponto muito simples. Pessoal Lula é a favor do aborto, pessoal Bolsonaro é contra o aborto. E como o próprio Tomé falou aqui, quem tá tranquilão nessa história é quem cometeu o abuso. E detalhe, porque ninguém tá falando dele. Exato. Ninguém tá falando do tipo cara. assim, estão falando da juíza, estão falando estão expondo a menina, estão expondo a promotora, estão expondo a mãe, estão expondo todo mundo. Agora e o bandido, o criminoso, ele parece que está sendo não se fala protegido. Do criminoso, não se fala das penas que vai sofrer esse criminoso, não se fala do fato de que se ele pegar uns 5 aninhos de cadeia, ele está na rua de novo, certo? Basta ele ter um advogado bom, entendeu? Se pegar. Basta ele ter um advogado bom e basta ele ficar no seguro, que é onde provavelmente ele vai ficar, certo? Porque ele não pode ser colocado junto com os outros presos. Agora eu vou falar como Alessandro, pai de 3 filhos, certo? Eu sou muito contra o aborto. Eu tenho um canal onde eu falo para os jovens, eu tenho um canal separado do meu, onde o meu público majoritariamente é de jovens, até 30 anos. E eu sou um cara que bato muito nessa tecla de ser contra o aborto, eu bato muito na tecla de que o pai tem que assumir o filho quando faz. Obviamente, esse não é o caso, certo? A menina foi abusada. Eu falo também como pai. Se eu estivesse no lugar dessa mãe, a minha pergunta seria simples para os médicos. E essa pergunta seria tanto para minha filha, entendeu? Quanto para minha esposa. A minha pergunta seria: a mãe corre risco de vida? Exatamente. E pelo que eu entendi até agora, vendo essa história, até porque a juíza pediu para a criança aguentar mais 2 semanas, que é quando completava 6 meses, para fazer o procedimento de nascer e não de abortar, entendeu? Porque abortar nada mais é do que um parto onde não vai ter vida, entendeu? Eu optaria por esse ponto, de só perguntar para a mãe corre risco, entendeu? A mãe não correndo risco, eu preferiria que a menina tivesse o neném, fosse doado e tal, mesmo porque essa já vai ser uma família que vai ter muitos problemas só com essa menina, ela ainda tem um outro irmão ainda. O que me deixa mais triste é justamente isso. A gente acabou de ter um caso, nem tá na pauta aqui, mas eu vou colocar, a gente acabou de ter um caso de um promotor que espancou uma promotora e o que foi mais se falado é o bolsonarista foram rapidinho atrás das redes sociais dele. A gente teve um comício do Lula em que o pessoal pegou um drone e começou a jogar líquido lá que tinha cheiro de fezes. E a conversa foi, será que o cara é bolsonarista? O drone bolsonarista. O drone bolsonarista, o drone lulista, e depois não acharam nada contra o cara, já falaram, não era bolsonarista, porque se fosse já teriam achado alguma coisa contra ele. O problema tá nisso. Mas eu garanto pra você que tá aí do outro lado de casa, que tá de repente passando o dia inteiro aqui na rua, não é assim que tá rolando. Na rua, graças a Deus, a gente ainda não ficou maluco como a gente tá ficando aqui. Olha, Carla, é o seguinte, olha que interessante isso. São duas perguntas que eu quero fazer para você. Tudo que acontece hoje no Brasil é assim: os bolsonaristas, os esquerdistas. Será que realmente assim as pessoas acreditam que qualquer assunto vai ter uma unanimidade. Olha, gaguejou, tem que parar. Unanimidade. Tipo, todo bolsonarista é a favor que não tem o aborto, é contra o aborto. Todo esquerdista é a favor do aborto. Eu acho isso de uma pequenez tão grande de dividir assim assuntos sérios como se fossem todos apoiam e todos são contra. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: a origem da gravidez não é importante? Tipo, foi um sexo de prazer ou foi um estupro? Foi um sexo sem proteção, já sabendo que poderia acontecer, ou quando há um estupro não tem conversa, quem tem que decidir é a estuprada. E no caso, essa estuprada é uma menina de 10, 11 anos, ela tem consciência
para decidir? Com todo respeito a vocês, quando vocês começaram esse assunto, é um assunto que para mim, como mulher, é muito mais difícil. Me dói no interior, porque eu já fui uma menina de 10 anos, já fui uma menina de 11 anos. Uma menina de 10, 11 anos não tem nem formação no corpo para ter uma criança. Eu tive meu filho e o quadril alarga de uma maneira absurda. Você sente dores assim incríveis quando a criança está encaixando. Você sente dores, você vai no céu, o seio triplica de tamanho, a barriga não tem espaço. Tem risco para essa menina dela morrer? Aí você vai botar uma menina para morrer porque ela foi estuprada? Ou seja, o cara que vai matar a menina e o filho que é fruto dessa violência que é permitida por lei, e é uma lei de 1940. Não é de agora, que era muito mais conservadora. Permite aborto em caso de estupro e em caso de risco à vida da mãe. Então é exatamente como o Alessandro falou muito bem. Primeira coisa, quem está tratando o psicológico dessa menina? Por que só foi descoberto com 22 semanas? Segunda coisa, ela sabe quem foi? Ela sabia que ela estava grávida? Terceira coisa, não existe uma lei específica, uma lei redigida que permita que a pessoa que foi vítima de estupro vá a um hospital e um hospital realize o aborto em caso de estupro, anencefalia ou risco para a mãe. É uma portaria do Ministério da Saúde. Ela estava com 22 semanas e 2 dias, por isso que não fizeram, que só pode até 22 semanas, ou com um feto até 500 gramas. Assim como Tomé, eu sou absolutamente contra o aborto. Aborto não pode ser método contraceptivo. Mas em caso de estupro de uma criança, ela é uma criança. Nosso corpo com 10 anos, às vezes não tem nem seio. Ela foi vítima de uma violência, de um nojento, de um podre. E se ela morrer no parto? E se ela morrer? Ou tem uma eclâmpsia? Vale mais a vida de quem? De uma criança que é fruto de um estuprador? Ou de uma criança que vai perder a vida por causa de um criminoso? O aborto é sempre um assunto delicado e existem casos e casos. Nesse caso, eu acho que a lei se aplica. E a juíza não pode ter mais força do que a mãe. Mas a proteção à vida é o mais importante. Vai morrer a menina ou a criança? Até porque, você vê, né? A mãe é a mãe e vó. Se você pensar. Você vai criar um filho de estuprador? Não. Tô dizendo assim, que até onde a pergunta... um negócio desse? Pois é, a pergunta... Sua filha não tem corpo, cabeça, psicológico, financeiro... Exato. Vai ficar até na mãe. Por isso que a decisão deve ser familiar. Isso, mas é isso que eu queria chegar. É isso que eu quero perguntar pro Guilherme. É isso que eu quero perguntar pro Guilherme. São os responsáveis. Será que nesse... Porque assim, não é uma... Não dá para ser cartesiano, não dá para ser o que a lei diz e tal, porque é complicado. É complicado demais. Porque a gente está falando se fosse sua filha. de uma família, estão falando Se fosse a minha e outra, filha. uma menina de 10 anos, como a gente falou, que já tem um laço familiar, ela já tem o amor da mãe. Eu ia morrer de medo da minha filha parir. E a nova vida que está chegando, tudo bem, as pessoas falam, mas ele ia ser muito amado numa outra família, tudo bem. Ela ia sobreviver? Exatamente, só que assim, o que pesa aí, Guilherme? O que pesa é a racionalidade de o que é o certo e o errado, ou nesse ponto o que o seio da família decidir? A vida da menina, O que você acha, Guilherme? A questão é tão polêmica que é justamente por isto que você tem um dispositivo legal estabelecendo uma conduta. Para que justamente não prevaleça a vontade do julgador. É disso que se trata. Né? Porque o Estado de Direito, né, aplique o que está objetivamente prescrito na lei. E a Carla lembrou bem. É uma lei de 1942, tem 80 anos, justamente quando a sociedade era mais conservadora ainda. E as hipóteses são exatamente essa, quando oferecer risco à saúde da mãe ou quando se tratar de estupro, que é uma violência. Pessoal, a cada hora, 4 crianças com menos de 13 anos são estupradas no Brasil. E esse é um episódio que revela como o Estado brasileiro, e eu estou falando do Estado brasileiro, as instituições republicanas estão falhando com os seus cidadãos. Por quê? Esta família buscou um hospital. O hospital usou um subterfúgio para não atender, porque quis os seus médicos e o seu corpo técnico escapar da sua obrigação. Porque a ONU fala em 22 semanas, é um parâmetro. Ninguém consegue
estabelecer 22 semanas e 2 dias. Exatamente. Isto não é objetivo. Você não tem como precisar isso dentro do útero. Essas contas são aproximadas. Então falaram em 22 semanas e 2 dias para jogar a responsabilidade para o judiciário. E o juiz já permitiu, tá? Já está permitido. E aí, o que faz a juíza? E os promotores? E a promotoria do caso? Exatamente forçam uma situação em que a menina e a mãe da menina são capturadas pela violência uma segunda vez. E uma violência de Estado. Em que são pessoas mais simples e são obrigadas a conviver com esse fruto de uma violência, sob o pretexto de defender uma vida. E não se pensa na vítima da violência, que é a criança. Exatamente. A Constituição Federal diz que a criança e o adolescente são absoluta prioridade do Estado. Ela é a vítima. Exatamente. Todos nós aqui somos a favor da vida. Eu também sou contra o aborto. Mas a lei existe por uma razão. Para que as nossas vontades individuais não prevaleçam nessa questão. Porque senão todos nós seremos capturados pelas nossas vontades individuais. Verdade. E aí a sociedade vira uma zona. Então o que essa juíza fez está errado. Ela tem que ser investigada sim. Porque ela é paga pelo contribuinte brasileiro. Não para dizer o que ela acha. A promotoria tem que ser investigada pelo Conselho Nacional do Ministério Público para responder pelo ato, porque nós não queremos saber o que eles acham. Eles têm que aplicar a lei e defender o menor de idade que foi vítima de uma violência. As suas convicções religiosas e os seus valores morais devem ficar. Mas vamos lá, pra Guilherme. si. Vamos lá. O que aconteceu? Gostei. Vamos aplaudir. Eu gostei, cara. Foi a melhor colocação até hoje no Linha de Frente. Linha de Frente. A melhor. Porque, a melhor. De todas as edições. De fato, é uma mesmo os violência. religiosos- Não só contra a mulher. Mas aí, Mesmo os mas contra uma religiosos- criança. Eu Mas vamos sou lá. cristã, eu sou evangélica. Eu também sou Naquele cristão. tempo, o estuprador seria apedrejado Mas até a não morte. Mas acho que esse seja o E a caminho. menina ia morrer O caminho no é que ele ato. seja processado, seja identificado o estuprador e seja processado e preso. A vida da menina, Essa é uma gente. outra esfera. Exato. Nós estamos falando agora aqui é da vítima. Alguém quer dar um A vítima pitaco foi vítima final uma de segunda minuto? vez. Não? Não, eu posso falar? Eu acho que... Eu acho que em cima do que todo mundo falou aqui, o mais minuto, hein, importante... Não, rapidinho, o mais importante é pensar o seguinte, a gente está vivendo num país onde tem pessoas que estão dizendo que pedofilia é uma doença. É isso, estão espalhando assim... Para todo mundo que pedofilia é uma doença, estão espalhando que os estupradores eles têm algum problema psíquico, algum problema de cabeça. E é isso que está acontecendo. Hoje você está vendo aí bandido ser solto aí com 2, 3 anos de cadeia, porque ele teve um bom comportamento, ele já pode ser reintegrado à sociedade. Você que mora na quebrada aí, provavelmente já deve ter visto aí na saidinha aí, você morrendo de medo de descer pro ponto de ônibus e ter seu celular roubado com o 8 apontado para você. Por quê? Porque por aqui, o que o cara vai acabar acontecendo com ele? Vai pegar aí uma cadeiazinha aí de 2, 3 anos, vai ficar 6 meses a 1 ano, entendeu? Vai ter seu jumbo levado aí pela sua patroa aí toda semana e tá tranquilo, enquanto você fica morrendo de medo. Você acha que se a gente tivesse uma pena dura de verdade, para qualquer crime, esses principalmente, assassinato, estupro e tal, mas pensa em qualquer crime, É verdade. Se a justiça não fosse conivente com o que está acontecendo, talvez nós teríamos Você não acha, Guilherme? soluções melhores. Mas peraí, Tinha que ser mais- pessoal, de novo, vaca amarela. Olha como funciona. Falou vaca amarela, funciona. Primeiro bloco foi quentíssimo, né? Fechamos com chave de ouro aqui com o Guilherme, um grande mesmo. orador. Mandou bem. Eu vi aqui uma sustentação oral, Mandou bem, de mandou chorar, de correr uma lágrima nos olhos quando esse homem... Eu quase nunca concordo com ele, mas agora eu concordo. Imagina esse homem no julgamento. Mas a Linha de Frente não é um programa de fofoca, mas vamos saber agora as intimidades de Tomé. Tomé, quem é que manda na tua casa? É você ou a tua mulher? É claro que é a minha mulher, não tenha dúvida. Eu ouvi dizer que você que dá a última palavra, que fala assim, sim, senhora. Não, em casa, A senhora está certa. Você sabe que ao lado e à frente do grande homem tem sempre uma grande mulher. Não tenha dúvida. Você sabe que a Cleidinha, que é a mulher do Negão, pra falar com ele, ela tem que ficar de joelho. É mesmo? É porque ela fala assim, sai debaixo dessa cama, desgraçado. Cleidinha tá Seja aqui, homem. Cleidinha. E vem aqui falar comigo. Mas eu quero saber o seguinte, Homem feliz, quem manda em casa deixa é a mulher. deixa eu ler aqui pra vocês, porque agora está surgindo a PEC do equilíbrio dos poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contra a proposta que daria ao Congresso o poder de revogar decisões do Supremo Tribunal Federal.
A proposta dá aos parlamentares a chance de derrubar medidas que o Supremo aprovou sem unanimidade. Por exemplo, escolher o nome social, ou então se as pessoas de casamento, pessoas do mesmo gênero e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço para você, Tomé, já não existe isso? Já não existe o peso e contrapeso, por exemplo, o Senado? Isso não é função do Senado? Ou quem que poderia, não com uma PEC, mas usando-se da própria Constituição, você ter os pesos e contrapesos? Como é que você vê isso? Esse assunto é um assunto muito delicado de se falar, até porque nós temos entre os poderes, né, uma harmonia que é muito importante e a interdependência, né, Guilherme? Eu até pedi ajuda para o Guilherme daqui a pouco para ele poder comentar de maneira técnica. Então, quando nós temos essa harmonia entre poderes e um começa a influenciar na decisão dos outros, eu acho uma coisa muito complexa. Por outro lado, nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal com tanta força para tomar todas as decisões que eles julgam importantes ao nosso país. E uma coisa muito importante, a democracia acaba quando as decisões são tomadas por interpretações de homens e não baseadas em nossas leis e nossas constituições. Então esse eu acho que é o grande problema que nós temos que discutir aqui. Os poderes têm que ser independentes e harmônicos, não tenha dúvida, e não dá para um tomar uma decisão, o outro vai e derruba. O presidente toma uma decisão, o Congresso vai e derruba. O Congresso toma uma decisão, o Supremo derruba. É muito complexo isso. Negão. Como funciona hoje o Brasil? Aqui eu vou aproveitar que eu tô com o Tomé, que manja muito de política, a Carla, e eu tenho um advogado aqui do meu lado. Vamos supor que eu consiga me candidate a deputado federal e seja eleito, certo? Aí eu vou lá e falo assim, quer saber? Eu acho que um bom projeto seria a gente começar com a escravidão, só que dessa vez nós vamos inverter. Como já teve a escravidão com os negros, eu vou fazer com os brancos, certo? Vou lá, coloco o meu projeto, o líder da casa vai lá, bota meu projeto para votação, consigo convencer outros deputados a vir comigo. Beleza, passou para o Senado. Aí o Senado vai lá e fala assim, quer saber, gostei desse projeto, vamos incluir só mais uma coisinha? Vamos colocar o pessoal branco e vamos colocar o pessoal oriental também que reside no Brasil. 2 tipos de escravo. Aí passa para o presidente. O presidente pode sancionar ou pode vetar. Só que o presidente olha e fala assim, cara, gostei desse projeto. Quer saber? Gostei, negão. Vou falar que sim. É um projeto muito absurdo. É tão absurdo que aí vem o Supremo e diz assim, cara, desculpa, mas o que aconteceu com vocês? Esse projeto é absurdo demais. Esse é o papel. Só que não é isso que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia o que está acontecendo é o seguinte, eu de novo vou lá com o meu projeto, só que dessa vez não é um projeto absurdo como a escravidão, pense em qualquer outro projeto que seria bom para a nação. Aí os partidos de esquerda que não querem que eu fique com o prêmio de nossa, que projeto legal, votam que não, mas eu consigo votar que sim. Passa para o Senado passa para o presidente. O presidente fala, gostei. Aí o que faz? Vai alguém ou do Senado ou do Congresso, anda ali até o Supremo, e o Supremo com uma canetada só de um ministro, ele diz assim, quer saber? Não gostei. E vai lá e acaba com o meu projeto. Isso tá errado, mas aí você pensa assim, negão, mas o ministro passou dos limites. Para isso existem os senadores, são senadores que fiscalizam o STF, da mesma forma que o STF fiscaliza os senadores. O que está acontecendo hoje é que um está fazendo vista grossa para o outro. Simples assim. A gente passou por muito tempo em que a casa não queria votar nada, certo? E aí quem começou a tomar conta da coisa foi o STF, que se empolgou e aí resolveu tomar conta de tudo. E agora o Randolfo Rodrigues é o melhor exemplo disso. Qualquer coisa que acontece no Brasil, o Randolfo tem o passe livre. Ele chama o Uber já sabe para onde ele está indo. Entendeu? STF. E aí vai lá, resolve. Às vezes passa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas que ficou esquisito, ficou. É muito simples o poder. Deputado, senador, presidente. E aí volta, se o presidente falou, você quer saber, não gostei, vou vetar. Volta para o Congresso e o Congresso fala, não, beleza, vamos pensar de novo aqui e tal. Não acho que isso está errado. O problema é que deixamos o STF se empolgar e o problema é que deixamos senadores se acovardarem. Simples assim. Viu que explicação fácil? Olha, aliás, fácil não. Vamos Guilherme, ver agora se está certo. Guilherme, acertei? A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, eu sempre ouvi dizer que o Supremo ele não podia ser proativo. Ele tinha que ser provocado para que ele desse algumas decisões. Ou seja, ele não pode legislar, ele não pode acordar de manhã e falar eu acho que não é legal você prender o pet com a coleira de salsicha. Você tem que prender o pet com a coleira de couro. Então você precisa provocá-lo para que ele vá lá na Constituição, vai atrás do livrinho e fala é constitucional ou não é constitucional. Agora, o que está acontecendo
pelo que o Negão falou, a Câmara de Deputados vai legislar, o Senado vai aprimorar, vai devolver, vai e volta, o presidente vai sancionar ou não, mas aí não é o caminho correto? O Randolph não vai lá e provoca para dizer que é inconstitucional? Então, você acabou de dizer bem, Ricardo. O Supremo Tribunal Federal é provocado. E o que acontece? Essa provocação está prevista na Constituição Federal. Não é? Então, o funcionamento do STF, ele está previsto e os seus limites de atuação estão previstos na própria Constituição Federal. Não é? Então, nós temos que examinar essa situação um pouco à luz também do que está previsto na Constituição Federal. Porque nós estamos falando de um sistema. E todo sistema, para funcionar bem, ele precisa ter uma espécie de um fechamento. Então, quando Tomé diz, né, que são poderes harmônicos e independentes entre si, a gente precisa ver como é que isto fecha. Então, quando uma PEC propõe uma revisão da decisão do Supremo, ele está rompendo com o que está previsto na Constituição Federal e não vai funcionar. O presidente do Senado, quando diz que ela é inconstitucional e não deve prosperar, ele está certo. Como é que funciona a lógica hoje do Supremo Tribunal Federal? Né? Tem um projeto de lei que é aprovado no Congresso Nacional. Deveria, e vai para a sanção do presidente da República, como você mesmo disse, Ricardo. Se a discussão foi esgotada a contento no Congresso Nacional e não sobreexiste mais nenhuma questão para ser discutida, deveria terminar aí a discussão. Né? Mas você citou o Randolph Rodrigues, que representa um partido político. Não é? Então, um dos legitimados para discutir qualquer coisa no Supremo Tribunal Federal são os partidos políticos. Então ele pega lá o partido político dele, vai ao Supremo Tribunal Federal e impetra uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo que aquilo que foi aprovado e sancionado pelo presidente da República é inconstitucional. Então não tem jeito. O Supremo Tribunal Federal foi provocado. Então, mas e vamos vai lá. discutir Guilherme, se aquilo é inconstitucional Mas aí ou é não. o meu exemplo da escravidão. É uma coisa muito errada. Certamente. Mas o Randolph está usando isso para qualquer coisa. Mas certamente esse exemplo, se for declarada a lei e ela entra em vigor dizendo que os brancos vão ser escravizados, e ela entra em vigor, o Supremo não tem outro jeito, ele vai dizer que é inconstitucional. Então, mas vamos lá. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: eu, quanto o partido político, eu posso dizer, gente, isso é um absurdo, porque isso fere esse ponto da Constituição. Perfeito. Você falou de uma coisa que já existe dentro do próprio Poder Legislativo no Congresso Nacional. Existe uma coisa que é um controle interno. Chama-se Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Essa lei maluca aqui que o Negão falou, vamos escravizar os brancos, não deveria ter ido ao plenário para ser votada. E se ela é votada e aprovada, vai à sanção do presidente. O presidente da República faz outro controle de constitucionalidade. Ele pode vetar a lei por inconstitucionalidade, sabia? Então, uma das hipóteses de veto que estão previstas na Constituição, que é autorizado ao presidente vetar, é por ele julgar a lei inconstitucional. Mas isso ele passa, não é o STF. Espera um pouquinho. Ó. O papel do STF não é resolver. Eu concordei com tudo que vejam você falou. Eu concordei com tudo que você falou. Vejam quantos controles de constitucionalidade existem. Concordamos em grande parte. Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Peraí. Nós concordamos só um minutinho. Eu quero perguntar, peraí. Olha que interessante. Peraí. A Carla levantou um ponto bem interessante. É porque agora era a minha vez. Levantou um ponto bem interessante, que é o seguinte. Tá certo. Dentro das 4 linhas, funciona perfeitamente. Agora, a pergunta que eu falo para... na teoria funciona muito bem, né? Claro. Agora eu quero perguntar para Carla o seguinte. O que nós estamos vendo aí, eu quero saber a opinião dela. O Supremo, ele está jogando com a Constituição ou o que está saindo da cabeça deles? Eu acho que ele tem agido de forma arbitrária, usando excesso de poder, legislando em alguns casos, como no caso quando, eu nunca esqueço disso, quando o Bolsonaro não queria que fechassem os negócios, né, que se fechasse o comércio durante a pandemia, e aí o STF, não, quem vai decidir são os governadores. Ali eu achei que o presidente perdeu totalmente o poder, foi até exposto publicamente. Quando Alexandre de Moraes manda acabar com as contas nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, por ataques pessoais a ele. Isso não teria que ir para a justiça comum? Porque, apesar dele ser o ministro do Supremo, ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Quando
Quando você ataca um cidadão, você vai pra justiça, você não acaba com a vida da pessoa, você não manda ela ir presa, você não manda ela usar a tornozeleira, você não manda ela perder o cargo político, como foi com o deputado Daniel Silveira, você não acaba com um partido, mesmo sendo um PCO, que é a partido da causa operária, e, tirou Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok. Isso é ditadura. Ficaram até sem dancinha. Todo mundo pode falar mal de qualquer pessoa, pode vir alguém falar pra mim, cara, eu te odeio, eu acho você uma ridícula. Ok, é sua opinião. Eu não vou te prender porque eu sou ministra do Supremo Tribunal Federal. Ou então eu vou na justiça por injúria, difamação. Calúnia. Você não acha, Guilherme, que está havendo excesso por parte do Alexandre de Moraes? Na verdade, isso tem a ver com o excesso de competências que são atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje é o único tribunal do mundo que julga mais de 100 mil casos por ano que são de sua responsabilidade, que são recursos que vêm do país inteiro e desaguam no Supremo Tribunal Federal. Que não deveria, né? Então ele é um tribunal... A Corte Americana acho que não chega a 20. Então ele é um tribunal recursal. Além disso... Mas por que acontece isso? Porque está previsto na Constituição Federal. Então eu vou chegar lá. Então ele é um tribunal de recursos. Ao mesmo tempo, ele faz o controle de constitucionalidade, que faz esse exame sobre se as leis estão ou não de conformidade com a Constituição. E quando ele começa a legislar? Além disso, ele tem uma terceira competência, que é sobre as autoridades diretas da República que praticam atos e que ele fiscaliza também o presidente, os ministros, o presidente da Câmara, da mesa diretora da Câmara, do Senado, da mesa diretora do Senado, e tem uma competência quarta ainda, que é a competência penal. É o único tribunal do mundo que tem tanta competência alocada. Então, há um excesso de provocações no Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, há um excesso de exposição dos seus jogadores. Mas o que é provocação? Eu quero discutir o que é provocação. 11 Rapidão, jogadores. Então, o que acontece? Então, precisa de uma reformulação da quantidade de poderes que eles têm? A questão da competência penal, a questão da competência recursal, elas podem ser aperfeiçoadas por meio de emenda à Constituição e elas podem ter uma outra destinação, reservando ao Tribunal Constitucional apenas o exame, por exemplo, de constitucionalidade, como é na Suprema Corte Americana. Isso está muito bonito na teoria. O que nós estamos vendo... O que não pode acontecer é isso. Mas olha que interessante. O que não pode acontecer é isso. Você percebe, ao invés de eles aperfeiçoarem o sistema, eles querem rever os atos do STF. Mas, Guilherme, o que eu quero mostrar é o seguinte. A realidade hoje provocações que são feitas lá para o Supremo são extremamente céleres, enquanto a outras... Esquece. Mas esse é o grande ponto, que é o que eu queria falar. Eu quero chegar pro Gente, mas olha só, Tomé. Olha só, Tomé vai tem fechar. que gritar aqui pra falar. Não, mas você já falou, cara. Mas eu vou falar de novo. Sabe por quê? A gente vai voltar pra discussões que é muito comum pra pessoal de direita. Adora discutir e não chegar a solução nenhuma. Carinha. O Guilherme propôs uma solução. Estamos que é você estourando. fazer uma PEC, que é uma emenda à Constituição, para que o Ministério, o STF, tenha menos poderes, tenha menos braços. Não se trata de poderes. Chega. Se trata de segundos para o Tomé. O que você vai falar, que 30 segundos para o Tomé. Tomé, os ministros estão tirando prerrogativas do presidente da República ou não? O que você está vendo nessa situação? Eu vou dar um exemplo que é o que a população entende, né? Falar de provocação. O que é provocação? É o senhor Randolph Rodrigues, toda vez que tem alguma coisa que pode ser boa. Você está falando com quem? Com uma alma penada? Olha pra câmera. Que pode ser, o cara tá olhando pra alma penada, meu Deus do céu. O que é provocação? Quando tem alguma coisa que é a favor do Brasil, o senhor Randolph Rodrigues, ele corre pro Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar. Eu vou dar um exemplo. Foi feito um pedido do presidente para que se baixassem os impostos, os tributos sobre o petróleo, sobre a gasolina, sobre o álcool. O que aconteceu? O Randolph Rodrigues correu lá e fez uma provocação dizendo que ele queria abaixar o preço do combustível porque ele está em campanha eleitoral. Isso é uma provocação? E uma outra coisa importante. Qual é a celeridade para todos esses casos que eles julgam? Você pega, por exemplo, o Renan Calheiros, acusado de corrupção e uma série de coisas. Tá tudo engavetado lá, até que chega um momento que isso aí vai prescrever. E aí, quando alguma coisa em relação ao presidente, no dia seguinte, eles estão se manifestando. Ninguém aguenta mais isso, gente. Esse Brasil é o Brasil que ninguém mais quer viver. Ninguém mais aguenta. O Tomé acha, a Carla acha, o Negão acha, o Guilherme acha. Mas eu quero saber você de casa, o que você acha? Então deixe os comentários aqui embaixo, porque sim, passou muito rápido e esse é o Linha de Frente. Nos encontramos no próximo sábado. Deixa nos comentários aí o que você acha disso tudo. Até mais, pessoal! Linha de Frente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.